Imagine ser criança e sentir que carrega uma marca invisível na pele. Um sinal que faz com que cada gesto seu seja observado, cada palavra analisada, cada movimento interpretado como suspeito. Para João, de apenas 10 anos, esse peso começou no primeiro dia em sua nova escola particular. Ele entrou de uniforme limpo, mochila simples, sorriso tímido. Mas bastou atravessar o portão para perceber. Ali, ele era o diferente, o único. E naquele ambiente de corredores brancos e carteiras alinhadas, sua cor se tornou um alvo constante. Por que tantas crianças, em um espaço que deveria ser de aprendizado e inclusão, ainda enfrentam preconceito e exclusão? Será que a escola ensina apenas matemática e português, ou também reproduz desigualdades que marcam vidas inteiras? João era filho de Lúcia, uma cozinheira que trabalhava em 3 casas diferentes. Ela sempre dizia: "Meu filho, o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você." Foi com lágrimas nos olhos que o viu conseguir uma bolsa de estudos em uma escola de elite. Mas o que parecia uma vitória logo revelou sua face cruel. Nos primeiros dias, João tentava se enturmar, brincar de futebol no recreio, dividir piadas na fila da cantina. Mas os grupos se fechavam. Ele se acostumou ao isolamento, até achar que talvez fosse normal. Até perceber que não era só brincadeira, era exclusão. O pior, porém, não eram as risadinhas ou os cochichos. Era o silêncio carregado quando algo desaparecia. Um lápis, uma borracha, uma moeda. Ninguém dizia nada, mas todos os olhos se voltavam para ele, como se fosse natural, como se a culpa tivesse endereço certo. Será que João conseguiria suportar esse fardo em silêncio? Como uma criança tão nova pode carregar acusações tão pesadas sem se perder? E o que aconteceria quando a injustiça atingisse um ponto impossível de ignorar? Essas perguntas acompanharão você ao longo dessa narrativa. O golpe mais duro veio numa manhã comum. Júlia, filha de empresários conhecidos, levantou-se em prantos. "Meu celular sumiu!" O coração de João disparou. Antes mesmo de qualquer pergunta, a professora olhou para ele. Os colegas riram baixinho. O silêncio pesava mais que um grito. João não tinha tocado em nada, mas naquele instante percebeu. Não estavam acusando apenas suas mãos, estavam julgando sua existência inteira. O episódio mostra como a exclusão pode ser sutil e devastadora. Não são apenas objetos desaparecidos, mas a constante mensagem de que você não pertence. Essa ferida, repetida todos os dias, pode marcar não só uma infância, mas toda uma vida. O silêncio da sala era pesado. Cada olhar atravessava João como lâminas invisíveis. Ele tentou ignorar, respirou fundo e se sentou, apertando o estojo contra o peito, mas dentro dele uma pergunta insistia: por que sempre ele? Por que a culpa nunca recaía sobre outros? Como uma criança pode lidar com a injustiça constante sem perder a autoestima? Será que a sociedade está preparada para reconhecer a dor silenciosa do preconceito infantil? João começou a perceber padrões sutis. Sempre que algo desaparecia, sempre que a professora precisava chamar alguém para uma tarefa difícil ou uma advertência, todos os olhos se voltavam para ele. Ele era o escolhido sem motivo. No recreio, tentava se aproximar de algum grupo, mas percebia o mesmo comportamento. Um leve afastamento, um olhar desconfiado, um riso abafado. Ele tentava sorrir, participar, mostrar que era amigo, mas o mundo parecia insistir em lembrá-lo de que ele era diferente. Em casa, desabafava com a mãe. "Mãe, eu não fiz nada, mas todo mundo parece achar que eu sou o culpado." Lúcia, com voz firme, mas doce, respondeu: "Meu filho, você é maior do que qualquer injustiça que tentem impor. Eles julgam pelo que vem por fora, mas a força e a inteligência estão dentro de você. Nunca deixe que eles te façam duvidar disso."
Essas palavras começaram a se transformar em uma pequena chama de resistência dentro de João. Ele precisava aprender a sobreviver nesse ambiente hostil, mas também a se afirmar. Será que João encontraria aliados? Será que alguém na escola perceberia a injustiça que ele sofria diariamente? E o que aconteceria no momento em que a verdade viesse à tona? Cada dia carregava pequenas pistas, mas a qualquer momento tudo poderia mudar. Um dia, no intervalo, João encontrou uma professora nova de artes observando os alunos. Ela parecia notar os olhares, os gestos e a tensão que ele carregava. Sem palavras, apenas um sorriso discreto, como se dissesse: "Eu vejo você." Pela primeira vez, João sentiu que talvez não estivesse sozinho. O coração acelerou. Seria possível que alguém finalmente percebesse a injustiça e tivesse coragem de agir? Naquela tarde, o corredor parecia ainda mais frio. Cada passo de João ecoava nos azulejos brilhantes e os sussurros de colegas soavam como sombras invisíveis. Ele percebeu que, por mais que tentasse se misturar, o mundo ao seu redor estava pronto para acusá-lo antes mesmo de ouvi-lo. Um simples objeto perdido era suficiente para transformar sua vida em um pesadelo silencioso. Como uma criança pode sobreviver diariamente em um ambiente onde a desconfiança é automática e a inocência ignorada? E quantas crianças como João carregam esse peso sem que ninguém perceba? Depois do episódio do celular, João começou a observar mais atentamente. Cada gesto, cada olhar, cada cochicho no canto da sala se tornava uma pista sobre como funcionava a dinâmica de exclusão naquele ambiente. Ele percebeu que não era apenas azar ou coincidência, havia um padrão cruel. Durante as aulas, enquanto tentava se concentrar, ouvia comentários velados. Alguns colegas faziam perguntas sobre sua família, sua origem, como se ele precisasse se justificar apenas por existir. O preconceito estava embutido em pequenas atitudes, risadas abafadas, olhares prolongados, questionamentos sobre sua capacidade de acompanhar o ritmo da turma. Em casa, Lúcia tentava confortá-lo e reforçar a autoconfiança. Eles podem rir, podem julgar, podem acusar, mas nunca poderão apagar quem você é, João. Sua força vem de dentro e é isso que deve guiá-lo. Essas palavras criaram um espaço seguro dentro de João, um lugar onde ele podia respirar mesmo quando o mundo exterior pressionava. Ele começou a escrever pequenas histórias, desenhar cenas do que sentia e até planejar respostas para situações futuras, como uma preparação silenciosa para resistir. Mas o que aconteceria quando alguém finalmente questionasse essas acusações injustas? Será que João teria coragem de se levantar e mostrar sua verdade? E quem, na escola, teria a sensibilidade necessária para perceber a injustiça e agir a favor dele? Cada dia era um jogo de observação e o suspense aumentava. Um dia, a professora de artes, Dona Helena, solicitou que João ajudasse a organizar uma exposição de trabalhos da turma. Pela primeira vez, ele foi visto não como suspeito, mas como alguém capaz de contribuir. O coração de João disparou com uma mistura de orgulho e surpresa. Era um pequeno passo, mas suficiente para que ele sentisse que havia uma possibilidade de mudança, que talvez o mundo pudesse enxergar além da cor da pele. O sinal da escola tocou e o corredor se encheu de vozes e passos apressados. João sentia-se cada vez mais invisível, como se cada som fosse um lembrete de que ele nunca seria parte do grupo, não importava o quanto tentasse. Naquele instante, percebeu que estar ali significava muito mais do que estudar. Significava aprender a sobreviver a olhares que julgavam antes de conhecer. Será que uma criança pode encontrar justiça quando está cercada por adultos que não percebem o preconceito? E como alguém tão jovem consegue manter a autoestima em um ambiente tão hostil? Os dias se tornaram um ciclo.
Acordar cedo, enfrentar o transporte, caminhar pelos corredores da escola com a mochila pesada, não só de livros, mas de olhares desconfiados. Cada atividade escolar parecia testar não apenas suas habilidades acadêmicas, mas sua paciência e resistência emocional. Durante as aulas, João começou a anotar mentalmente cada gesto, cada cochicho, cada risada abafada. Ele observava quem se aproximava com curiosidade, quem desviava o olhar e quem ria por trás das mãos. Tornou-se especialista em leitura de situações, antecipando acusações e preparando respostas silenciosas em sua mente. Mesmo assim, o coração pesava a cada acusação injusta. Um dia, a professora de matemática anunciou que um caderno de provas havia sumido. Olhares se voltaram imediatamente para João. Ele engoliu em seco, lembrando-se de cada momento anterior, de cada vez que fora acusado sem motivo. Mas desta vez, algo dentro dele começou a mudar. Ele respirou fundo e decidiu não se encolher, mesmo sabendo que a desconfiança continuaria. Será que algum dia a verdade viria à tona? Que momento poderia finalmente provar que João não era culpado? E quem, se alguém, teria coragem de desafiar o comportamento da turma e da escola? Cada pequeno gesto de injustiça carregava uma tensão que mantinha todos atentos, inclusive nós que acompanhamos sua história. Naquele mesmo dia, durante o recreio, João percebeu algo curioso. A câmera do corredor estava apontada para a área onde o caderno desaparecera. Pela primeira vez, a possibilidade de uma prova objetiva apareceu em sua mente. Seria esse o ponto de virada? O coração disparou com a ideia de que, finalmente, a verdade poderia se revelar. O barulho do recreio se misturava com a ansiedade de João. Cada passo, cada risada ao redor parecia ecoar dentro de sua cabeça como julgamentos silenciosos. Ele sabia que, mais uma vez, seria observado, analisado e talvez injustamente acusado. Mas algo dentro dele começava a despertar. Uma força silenciosa que ele ainda não compreendia totalmente. Será que a percepção de injustiça pode despertar coragem, mesmo em uma criança tão jovem? E como a resiliência se forma diante de repetidas humilhações? A câmera que João havia notado agora se tornava central em sua esperança. Ele começou a observar cada movimento com atenção, cada gesto suspeito dos colegas, anotando mentalmente detalhes que poderiam ajudá-lo a provar sua inocência. Enquanto isso, a tensão na sala de aula aumentava. Pequenos objetos continuavam desaparecendo e os olhares dos colegas sempre voltavam para ele. João percebeu que, embora não pudesse controlar o preconceito, poderia se preparar para enfrentá-lo. Em casa, sua mãe notava que ele ficava mais introspectivo, mas também mais atento. Lúcia reforçava a confiança. Você não precisa esperar que os outros entendam. Você sabe quem você é, e a verdade sempre tem uma maneira de aparecer. Essa confiança interna começou a mudar algo nele. João aprendeu a identificar olhares de desconfiança antes que chegassem a seus ouvidos. Ele começou a estudar os padrões de comportamento da turma, a compreender quem manipulava situações, quem observava sem se envolver. Era como se estivesse construindo uma estratégia silenciosa, um plano de sobrevivência e defesa. O que aconteceria se João finalmente tivesse a chance de provar sua inocência? Será que o reconhecimento da verdade seria suficiente para mudar a percepção dos colegas? E quem, dentro da escola, realmente estaria disposto a olhar além da aparência e enxergar a realidade? O momento decisivo surgiu quando a professora de artes, Dona Helena, sugeriu um projeto coletivo de organização da biblioteca da escola. Ela chamou João para ajudá-la. Pela primeira vez, ele não estava sendo julgado, não estava sob suspeita. Estava contribuindo de forma visível e apreciada. O orgulho que sentiu era misturado com alívio,
mas também com a certeza de que precisava continuar observando e se defendendo. Ele caminhou pelos corredores com um misto de nervosismo e esperança, sabendo que cada passo era uma oportunidade de demonstrar sua capacidade. Pela primeira vez, João sentiu que talvez houvesse uma luz no fim daquele túnel de injustiça silenciosa. A biblioteca da escola estava silenciosa, mas para João, cada passo ecoava como uma batida acelerada de seu coração. Ele carregava não apenas livros, mas também o peso de olhares desconfiados e acusações invisíveis. Pela primeira vez, sentia que podia mostrar sua capacidade sem ser julgado apenas por sua cor. Mas a tensão permanecia. Em qualquer momento, tudo poderia mudar. Como uma criança pode manter a confiança em um ambiente onde o preconceito é constante? E até que ponto pequenas vitórias conseguem aliviar a dor de anos de injustiça silenciosa? Ao organizar os livros na biblioteca, João começou a notar detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como alguns colegas observavam a professora, quem tentava se aproximar dele, quem permanecia indiferente. Cada movimento parecia contar uma história, e ele aprendeu a decifrar essas pequenas pistas. No intervalo, ao retornar à sala, percebeu que seus colegas ainda murmuravam. Alguns sussurros eram negativos, outros apenas curiosidade contida, mas nenhum deles podia mais julgá-lo com tanta facilidade. João começou a perceber que a chave para sobreviver ali não era se esconder, mas demonstrar competência e inteligência de maneira silenciosa, calculada. Em casa, Lúcia notava a mudança em seu filho. Ele falava mais sobre observação, estratégias e até pequenos planos para lidar com acusações futuras. Ela o encorajava. A força vem de dentro, João. A cada dia você aprende a se proteger e a mostrar o seu valor. Um passo de cada vez. A sensação de controle sobre sua própria narrativa fez com que ele se sentisse mais seguro, embora ainda ciente de que qualquer deslize poderia reforçar os preconceitos ao seu redor. Mas até que ponto João conseguiria manter essa estratégia silenciosa? Quem, na escola, poderia ajudá-lo de verdade? E quando a injustiça se tornaria tão evidente que ninguém poderia mais ignorá-la? O leitor começa a perceber que uma grande mudança se aproxima, mas não sabe exatamente quando ou como. Durante um exercício de leitura em grupo, a professora pediu que cada aluno compartilhasse uma história pessoal. João hesitou, lembrando-se de tantas vezes que suas palavras foram ignoradas ou ridicularizadas. Mas dessa vez, ao contar sobre sua experiência com a injustiça e o sentimento de não pertencimento, percebeu que alguns colegas escutavam atentamente. Aquele momento, ainda que pequeno, acendeu uma faísca de esperança. Talvez, finalmente, a verdade pudesse ser ouvida. Naquele dia, o clima da escola parecia mais pesado do que o normal. Cada risada dos colegas carregava uma pontada de ironia. Cada passo de João pelos corredores parecia aumentar sua vulnerabilidade. Ele sentia que qualquer movimento em falso seria imediatamente interpretado como culpa, como se carregasse sobre si um rótulo invisível, mas impossível de ignorar. Como uma criança consegue manter sua dignidade quando está constantemente sendo julgada por algo que não é culpa sua? Até que ponto a injustiça repetida pode moldar a forma como ela enxerga a si mesma e aos outros? João começou a observar mais atentamente não apenas os colegas, mas também os professores. Alguns pareciam perceber a injustiça, mas hesitavam em intervir. Outros apenas ignoravam o que acontecia, focados em tarefas e horários. Ele percebeu que não poderia esperar que os adultos fizessem tudo por ele. Precisava aprender a se proteger e a se posicionar, mesmo sendo apenas uma criança.
Durante uma atividade de grupo, um caderno desapareceu novamente. Olhares de suspeita automaticamente recaíram sobre João como sempre. Mas, desta vez, ele não recuou. Respirou fundo, lembrou-se das palavras da mãe e das estratégias que vinha desenvolvendo silenciosamente. Observou os colegas com atenção, tentando perceber quem poderia ter cometido a falta. Ele já não se sentia impotente. Começava a construir sua própria forma de defesa. No recreio, conversou discretamente com a professora Helena sobre o incidente. Ela o escutou com atenção, tomando nota de detalhes que poderiam provar sua inocência. Pela primeira vez, João percebeu que alguém na escola realmente acreditava nele. Alguém disposto a investigar a verdade, em vez de julgar automaticamente. Esse pequeno gesto trouxe um sentimento de alívio e esperança que ele não sentia há muito tempo. Será que a professora Helena conseguiria mudar a percepção da turma sobre João? Que segredos e comportamentos ainda estariam escondidos, aguardando o momento certo para emergir? E o que aconteceria quando toda a injustiça acumulada finalmente fosse confrontada de frente? Cada detalhe parecia indicar que uma grande virada estava próxima. Mais tarde, durante a aula de ciências, João percebeu algo curioso. Alguns colegas começaram a trocar olhares e sussurros, como se soubessem mais do que mostravam. Um deles tentou aproximar-se dele para explicar discretamente que o culpado pelo caderno desaparecido não era João. Ele sentiu um misto de alívio e incredulidade. Finalmente, alguém estava disposto a reconhecer a verdade. Pela primeira vez, João sentiu que poderia haver justiça, mesmo em um ambiente que parecia tão injusto. A semana parecia arrastar-se em câmera lenta. Cada manhã, João atravessava o portão da escola com o coração acelerado, consciente de que qualquer gesto poderia ser mal interpretado. Os corredores, cheios de risadas e passos apressados, pareciam agora armadilhas invisíveis. Ele sentia o peso de todos os olhares, mas havia algo novo dentro dele, uma determinação silenciosa de não se deixar quebrar. Como uma criança aprende a lutar contra injustiças que não pode controlar? E será que a coragem de resistir pode transformar a percepção daqueles que sempre julgaram injustamente? Naquele dia, durante a aula de história, João percebeu algo curioso. Enquanto a professora explicava sobre grandes injustiças e figuras históricas que lutaram contra o preconceito, ele começou a se identificar com aquelas histórias. Inspirado, passou a observar com mais atenção cada detalhe do comportamento de colegas e professores. Cada risada, cada cochicho, cada olhar suspeito parecia carregar pistas sobre quem poderia estar manipulando situações a seu favor ou contra ele. No recreio, ele decidiu tomar uma atitude diferente. Em vez de se isolar, aproximou-se de alguns colegas com quem tinha algum vínculo. Um deles, tímido, revelou discretamente que sabia quem havia escondido o caderno de exercícios. Essa informação fez com que João sentisse uma onda de alívio e, ao mesmo tempo, despertasse uma sensação de responsabilidade. Ele precisava agir com cautela, mas também com firmeza. Ao longo do dia, João começou a perceber que pequenas ações podiam mudar a percepção dos outros. Um sorriso no momento certo, uma palavra gentil, uma demonstração de competência em atividades de grupo começaram a alterar, lentamente, a imagem que os colegas tinham dele. Ele percebeu que, embora não pudesse controlar o preconceito, podia influenciar sua própria narrativa através de comportamento e atitudes consistentes. Mas seria suficiente? Quantas crianças precisariam se aliar a João para que a verdade prevalecesse? E quando seria o momento em que todos finalmente veriam que ele nunca foi culpado? Cada passo silencioso construía um caminho rumo à revelação inevitável.
No final da tarde, enquanto organizava materiais na biblioteca, João ouviu um comentário que fez seu coração disparar. Você viu quem pegou o caderno? Alguém finalmente mencionava seu nome sem suspeitar de culpa, mas sim apontando para a verdade. Pela primeira vez, João sentiu que a justiça poderia se aproximar e que sua paciência, observação e coragem não haviam sido em vão. O próximo dia começou com o céu cinzento, refletindo a tensão que João carregava no peito. Cada passo até a sala parecia mais pesado, e cada olhar de colega se tornava um lembrete silencioso de que ele ainda precisava provar sua inocência. Mas havia algo diferente agora. Uma sensação crescente de que a maré estava prestes a virar. Será que uma criança pode encontrar aliados suficientes para enfrentar a injustiça? E como pequenas ações podem culminar em mudanças significativas em um ambiente hostil? Na aula de matemática, enquanto resolvia exercícios, João percebeu que alguns colegas começavam a tratá-lo de forma diferente. Um leve sorriso, uma pergunta cordial, pequenos sinais de reconhecimento surgiam, como se a percepção sobre ele começasse a mudar. Mas ele sabia que precisava manter cautela. Cada vitória era frágil, e qualquer deslize poderia reforçar antigas acusações. No intervalo, sentou-se discretamente com os colegas que haviam mostrado algum apoio. Eles compartilharam detalhes sobre situações em que João havia sido injustamente acusado e planejaram juntos uma forma de expor a verdade sem constrangê-lo. Para João, foi um alívio e uma confirmação. Ele não estava sozinho e algumas pessoas estavam dispostas a ajudá-lo a enfrentar a injustiça. Em casa, Lúcia percebeu uma mudança na postura do filho. Ele falava mais confiante, compartilhando cada detalhe do que acontecia na escola. Ela, orgulhosa, reforçou: agora você percebe que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E cada passo que você dá é um passo em direção à justiça. João começou a se sentir mais seguro, ainda que consciente de que o caminho para ser reconhecido e respeitado seria longo e cheio de desafios. Mas quem realmente ajudaria João quando a situação atingisse seu ápice? Será que o grupo de colegas conseguiria criar uma estratégia eficaz para revelar a verdade? E o que aconteceria quando aqueles que sempre acusaram começassem a enfrentar as consequências de seus próprios preconceitos? Cada pequena ação de resistência criava uma tensão palpável, anunciando que algo grande estava por vir. Mais tarde, ao voltar para a sala, João notou que o caderno perdido havia sido encontrado no armário de um dos colegas que sempre sussurrava e ria nos cantos. A professora Helena, atenta, chamou todos os envolvidos e explicou calmamente a situação. Pela primeira vez, João viu os olhares mudarem, não de desconfiança, mas de reconhecimento silencioso de que ele nunca fora culpado. Um peso enorme foi retirado de seus ombros e a sensação de injustiça começou a se dissipar, embora ele soubesse que ainda havia muito caminho a percorrer. O silêncio da sala após a revelação do caderno perdido parecia mais pesado do que nunca, mas desta vez não carregava julgamento. Cada olhar que se voltava para João transmitia surpresa, reconhecimento e, em alguns casos, vergonha. Ele ainda estava cercado por colegas que precisavam entender a situação, mas pela primeira vez sentiu que a justiça havia dado um passo real. Como é para uma criança perceber que, mesmo em meio à injustiça e preconceito, a verdade pode se impor? E como pequenas atitudes de coragem e observação podem mudar completamente a percepção daqueles que antes julgavam? João sentiu uma mistura de alívio e cautela. Ele sabia que a situação do caderno perdido era apenas um episódio isolado, mas representava muito mais. A prova concreta de que ele nunca foi culpado das injustiças que lhe foram impostas.
Durante as aulas seguintes, começou a perceber mudanças sutis no comportamento de alguns colegas. Alguns aproximavam-se dele com mais naturalidade. Outros ainda hesitavam, mas João percebeu que sua postura calma e sua observação atenta haviam começado a ganhar respeito silencioso. Ele aprendeu que, mesmo em situações injustas, manter dignidade e clareza pode transformar a narrativa ao redor. Em casa, Lúcia percebeu que João estava mais confiante. Ele contava detalhes das interações com os colegas, do reconhecimento que começou a receber e do sentimento de controle sobre sua própria história. Ela reforçou: "Cada dia é um aprendizado, filho. Você não mudou apenas a percepção deles, está mudando a maneira como você se vê. Nunca subestime a força que existe dentro de você." Mas João sabia que a história não estava completamente resolvida. Quem ainda não compreendia a verdade? Que obstáculos restavam antes de que ele pudesse se sentir totalmente aceito? E como ele enfrentaria aqueles que resistiam a mudar sua percepção? Cada resposta ainda estava por vir, e cada ação futura poderia consolidar ou fragilizar sua posição na escola. Durante uma atividade de grupo na aula de artes, João foi elogiado publicamente por sua contribuição. A professora Helena destacou sua dedicação e habilidade, e os colegas começaram a reconhecê-lo não apenas pelo que podia fazer, mas por quem ele era. Pela primeira vez, João sentiu que sua presença na escola era valorizada, que sua cor não era um fardo ou alvo de suspeita, mas apenas parte de sua identidade que ninguém mais podia negar. Os dias seguintes trouxeram uma mistura de tensão e expectativa. João caminhava pelos corredores com mais segurança, mas sabia que a aceitação completa ainda não havia chegado. Cada passo era uma prova silenciosa de sua força e de sua capacidade de enfrentar o preconceito que o cercava desde o primeiro dia. Como alguém pode se sentir realmente aceito depois de anos de exclusão e injustiça? E até que ponto a coragem e a paciência podem transformar a percepção de quem antes julgava erroneamente? João começou a se envolver mais em atividades em grupo. Durante um projeto de ciências, percebeu que colegas que antes o ignoravam, agora buscavam sua opinião e colaboração. O reconhecimento não era apenas por suas habilidades, mas pelo respeito que ele havia conquistado através da paciência e da observação atenta. Enquanto isso, os momentos de tensão ainda apareciam. Alguns colegas mais resistentes continuavam a rir de forma abafada ou a trocar olhares desconfiados, mas João aprendeu a lidar com isso sem se abalar. Ele observava, aprendia e se preparava para responder de maneira madura e ponderada. Em casa, Lúcia notava a transformação. João falava com entusiasmo sobre pequenos progressos, sobre colegas que começaram a convidá-lo para atividades e sobre o orgulho de finalmente ser reconhecido por quem ele realmente era. Ela o encorajava. "Viu, meu filho? Cada gesto seu, cada atitude tranquila, está mostrando a eles que injustiça não define quem você é. E agora eles começam a perceber isso também." Mas ainda havia dúvidas. Quais colegas realmente entenderiam e mudariam sua postura permanentemente? Quem continuaria a carregar preconceitos silenciosos? E quando João finalmente sentiria que havia conquistado seu espaço de forma definitiva? Cada interação carregava tensão, como se estivesse preparando o terreno para um momento decisivo. Um dia, durante uma apresentação de trabalhos de história, João teve a oportunidade de expor seu próprio projeto, falando sobre figuras que enfrentaram preconceito e injustiça. A plateia de colegas e professores o ouviu atentamente, sem interrupções, e muitos começaram a aplaudir ao final. Pela primeira vez, João sentiu que sua voz era ouvida e que seu valor não poderia mais ser ignorado. Era uma pequena vitória, mas uma vitória que consolidava todo o aprendizado e resistência que ele havia cultivado até ali.
O sol daquela manhã parecia iluminar algo mais do que os corredores da escola. João sentia no peito uma mistura de ansiedade e determinação. Cada olhar agora era uma oportunidade de mostrar quem ele realmente era, e não apenas a imagem que outros haviam criado sobre ele. O clima estava carregado de expectativa. Algo grande estava prestes a acontecer. Como uma criança pode se manter firme diante de anos de preconceito e acusações injustas? E será que o reconhecimento pelos outros é suficiente para apagar as marcas da exclusão? Os dias se tornaram um campo de aprendizado contínuo. João passou a observar não só colegas, mas toda a dinâmica da escola. Ele notava quais professores eram mais sensíveis à injustiça, quais colegas eram confiáveis e quais permaneciam críticos ou indiferentes. Essa atenção aguçada o ajudava a evitar situações de conflito e a reforçar sua posição de forma estratégica e sutil. Durante uma atividade de grupo, um incidente inesperado aconteceu. Um material importante para um projeto desapareceu e, como de costume, alguns olhares automaticamente recaíram sobre João. Mas, desta vez, os colegas com quem ele havia construído confiança intervieram rapidamente, explicando que ele não tinha nada a ver com o ocorrido. Pela primeira vez, João sentiu que havia aliados suficientes para protegê-lo da injustiça silenciosa que antes parecia onipresente. Em casa, ele desabafou com Lúcia sobre a experiência. Ela reforçou sua força e resiliência. Cada vez que você permanece calmo e observa, está construindo uma história que ninguém poderá apagar. Você não está sozinho e a verdade sempre encontra um caminho. Mas ainda havia obstáculos a superar. Quem realmente entenderia a profundidade da injustiça que João vivenciou e quando a verdadeira aceitação seria alcançada, de forma que todos reconhecessem sua dignidade? Cada momento carregava uma tensão crescente, preparando o terreno para um clímax inevitável. Durante a aula de artes, a professora Helena propôs que todos compartilhassem experiências de superação. João, com coragem e firmeza, contou sobre seu dia a dia na escola, sobre como havia sido acusado injustamente e sobre o impacto que isso teve em sua vida. A sala ficou silenciosa. Todos os olhares estavam voltados para ele. Pela primeira vez, João sentiu que sua voz e sua verdade eram reconhecidas sem julgamento prévio. Pequenos sinais de empatia surgiram nos rostos dos colegas, e João percebeu que, finalmente, seu espaço estava sendo reivindicado de forma justa e respeitosa. O dia estava quase no fim, mas para João parecia uma eternidade. Cada corredor que atravessava carregava memórias das injustiças do passado, mas também sinais de que algo havia mudado. Ele sentia uma mistura de nervosismo e expectativa. Finalmente, a verdade estava prestes a se impor de forma visível. Como alguém consegue transformar anos de injustiça e preconceito em aprendizado e resiliência? Será que a coragem de uma criança pode inspirar mudanças reais em um ambiente que antes parecia fechado e hostil? Durante uma atividade de leitura em grupo, João percebeu que os colegas estavam mais atentos às suas palavras. Ele contou discretamente pequenas histórias sobre injustiças históricas e contemporâneas, fazendo analogias com situações que ele mesmo havia vivido. Sem perceber, começou a mudar a percepção de todos ao redor. Mais tarde, enquanto ajudava na organização da biblioteca para um projeto de classe, alguns colegas começaram a confessar discretamente atos de brincadeiras que antes eram feitos às suas custas. O clima começou a mudar. Os sussurros de zombaria davam lugar a conversas de curiosidade e reconhecimento. João percebeu que sua paciência e observação estavam funcionando. Ele não precisava lutar sozinho. Os aliados estavam surgindo aos poucos. Em casa, Lúcia notou a mudança e reforçou a importância da experiência.
Você está aprendendo que cada atitude, cada decisão que toma, molda não só sua história, mas também influencia a percepção de quem está ao seu redor. E isso é algo poderoso, João. Mas ainda havia resistência. Alguns colegas continuavam hesitantes e os professores precisavam se mostrar atentos para garantir que o ambiente se tornasse verdadeiramente justo. A dúvida permanecia. Será que todos reconheceriam de fato a injustiça que João sofreu? E como ele lidaria com aqueles que resistissem a mudar? Cada situação preparava o terreno para um momento de confronto final com os preconceitos da escola. Na aula seguinte, a professora Helena organizou uma apresentação sobre diversidade e inclusão. João teve a chance de compartilhar sua experiência diretamente com todos os alunos. Ele falou sobre o peso de ser julgado sem motivo, sobre a dor das falsas acusações e sobre a importância da empatia e da observação atenta. O silêncio tomou conta da sala. Pela primeira vez, ele sentiu que sua história estava sendo ouvida com atenção plena, que sua verdade finalmente encontrava eco em um espaço antes marcado pelo preconceito. O clima na escola estava diferente naquele dia. Cada passo de João pelos corredores parecia mais leve, mas ainda carregava a lembrança de todas as injustiças que enfrentou. Ele sabia que algo definitivo estava prestes a acontecer, que sua coragem e paciência seriam testadas de forma irrefutável. Como alguém consegue transformar anos de exclusão e preconceito em força e respeito? E será que um único ato de coragem pode mudar para sempre a percepção de um grupo inteiro? Durante a manhã, a professora Helena organizou uma atividade coletiva sobre ética e responsabilidade. Cada aluno deveria contar uma experiência pessoal de superação ou aprendizado. João respirou fundo e decidiu falar sobre sua própria história. Os dias em que foi acusado injustamente, o peso de ser a única criança negra da turma e como cada olhar desconfiado impactou sua autoestima. Enquanto falava, percebeu mudanças sutis nos colegas. Alguns desviavam o olhar, envergonhados. Outros mostravam empatia genuína. Ele percebeu que, finalmente, sua voz tinha o poder de gerar reflexão. No recreio, os colegas que antes o acusavam começaram a agir de forma diferente. Alguns se aproximaram para pedir desculpas discretamente. Outros simplesmente começaram a incluí-lo em atividades que antes eram negadas. João percebeu que a verdade, quando apresentada de forma firme e clara, começa a transformar até os corações mais resistentes. Em casa, ele contou cada detalhe à mãe. Lúcia sorriu, orgulhosa, e disse: "Viu, filho? A paciência e a coragem e a observação que você cultivou não apenas mudaram o que pensam de você, mas também estão moldando um ambiente mais justo. Isso é poder de verdade." Mas ainda havia perguntas. Todos compreenderiam a profundidade do que ele passou e como essa transformação na escola afetaria os próximos dias, os próximos desafios e a relação entre os colegas. Cada ato de coragem havia construído um caminho, mas o desfecho definitivo ainda estava por vir. No final da aula, Helena anunciou que os relatos seriam usados para um projeto sobre diversidade e inclusão na escola. João foi convidado a liderar a apresentação. Pela primeira vez, ele se sentiu plenamente reconhecido, não apenas por sua capacidade, mas por sua história, sua coragem e sua dignidade. O peso das injustiças passadas começava a se dissipar e uma nova fase se iniciava, marcada pelo respeito e pela compreensão que ele tanto merecia. O último dia de apresentação do projeto sobre diversidade chegou. A sala de aula estava cheia de expectativa. Cada aluno tinha seu momento para compartilhar, mas todos os olhares, de alguma forma, estavam voltados para João.
Ele sentiu um misto de nervosismo e orgulho. Finalmente, a verdade que carregava havia encontrado espaço para ser ouvida e reconhecida. Como alguém consegue transformar anos de preconceito e humilhação em aprendizado, força e inspiração para outros? Será que a coragem de João poderia abrir os olhos de todos sobre a importância de empatia e respeito? João subiu à frente da turma e começou a falar com firmeza. Contou sobre sua experiência de ser a única criança negra na escola, de como pequenas acusações injustas e olhares desconfiados impactaram sua vida e autoestima. Cada palavra era carregada de emoção e autenticidade. Ele falou sobre a dor de ser julgado antes de ser conhecido e sobre a força que encontrou dentro de si para continuar, observando, aprendendo e resistindo. Enquanto falava, alguns colegas se emocionaram, outros se sentiram envergonhados por suas atitudes passadas, e professores ficaram impressionados com a maturidade e coragem de João. A professora Helena, que havia acompanhado silenciosamente seu crescimento, sorriu com orgulho, reconhecendo que aquele momento representava mais do que uma simples apresentação. Era a coroação de uma trajetória de resistência, paciência e dignidade. No recreio, João percebeu que as atitudes dos colegas mudaram. Alguns pediram desculpas, outros começaram a incluí-lo nas atividades coletivas, e os olhares de desconfiança haviam desaparecido. Ele percebeu que, embora o preconceito não desapareça do mundo da noite para o dia, pequenas vitórias diárias constroem a mudança. O ápice da história ocorreu quando João foi convidado a liderar a apresentação final do projeto de diversidade para toda a escola. Pela primeira vez, não havia dúvida sobre sua capacidade, nem sobre quem ele era. Sua coragem e perseverança transformaram a percepção dos colegas e professores, e o respeito que conquistou refletiu-se em sorrisos, aplausos e reconhecimento genuíno. Era o momento de justiça e valorização que ele tanto merecia. A história de João nos ensina que a coragem, a paciência e a resiliência podem transformar vidas. Mesmo em ambientes hostis e marcados pelo preconceito, é possível construir respeito e dignidade através de atitudes consistentes, empatia e observação. Pequenas ações de coragem podem inspirar mudanças profundas, não só em quem as pratica, mas também naqueles que observam e aprendem com elas. João provou que enfrentar injustiças não é apenas sobreviver, mas também criar caminhos para que a verdade prevaleça e inspire outros a fazer o mesmo.